Olá, mais um vídeo da série A Bíblia Toda, verso a verso, dessa vez Gênesis 3, 8, 9 e 10. Adão e Eva estão nus e apavorados e se escondem. Vamos olhar a narrativa? E ouviu a voz de Yahvé Deus, que passeava pelo jardim ao sopro do dia, e se esconderam o homem e a mulher dele da presença de Yahvé Elohim no meio das árvores do jardim. E chamou Yahvé Elohim ao homem, dizendo para ele: Onde estás? E disse: A tua voz eu ouvi no jardim, e tive medo, porque estava nu, e eu me escondi. Muito bem. Não sejamos ingênuos, não estamos aqui na tenda para acreditar na Bíblia, não estamos na tenda para praticar a Bíblia, estamos na tenda para compreender, entender a Bíblia. De modo que nós não nos deixamos hipnotizar pela retórica do escritor da Bíblia, que escreveu o seu texto para hipnotizar camponeses. Mas antes de nós reagirmos ao programa do escritor da narrativa, nós precisamos compreender o programa da narrativa. Qual é a sua estratégia? O que ele quer? Qual o resultado que ele espera? O que as pessoas, para quem ele está escrevendo, devem fazer, deixar de fazer, crer, deixar de crer, falar, deixar de falar, depois que tiverem sido expostas pela narrativa produzida? Bem, nós percebemos isso observando o que é que o narrador faz com os personagens. E olha o programa histórico que está presente nessa narrativa. A máxima dessa narrativa é: eu ouvi a voz de Deus e tive medo. É a lição. O judeu deve temer. Temer no sentido de ter medo, de se sentir ameaçado, de se sentir sob risco de vida. Mas por que ele deve temer? Por que ele deve se sentir ameaçado? Por que ele deve considerar que a sua vida está em risco? Porque ele está nu. Bem, ele não está nu. Ele fez roupas de folha. Mal ou bem, se você cobre as partes com folhas, você não está nu. Mas está porque não é uma narrativa senão político-teológica. Lembremos, Adão e Eva comeram do fruto que o narrador determinou não poderia ser comido. No dia em que o fizessem, morreriam. O prêmio de não infringir a ordem seria comer da árvore da vida e viverem para sempre. Como é uma narrativa ficcional, produto único e exclusivo da estratégia do narrador para produzir comportamentos religiosos e sociais, político-sociais, psicossociais na população campesina, tudo funciona como o narrador quer. Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim e não comerão da árvore da vida. A primeira reação deles é perceberem que estão nus, estão sem o perdão. Estar nu, nesta passagem, é ter pecado e não ter sido perdoado. Está sem perdão, eles tentam se perdoar, tentam cobrir. A palavra cobrir significa perdão em hebraico. Tentam cobrir a sua nudez, ou seja, o seu pecado, com o seu culto, o culto agrário. Porque Adão aí é um boneco que representa o camponês. Eva é uma boneca que representa as camponesas. E Yahvé perambulando
pelo jardim representa o Templo de Jerusalém, os sacerdotes do Templo de Jerusalém. Como então Adão é um boneco controlado pelo narrador, e o narrador quer que a população entenda que o culto agrário da população campesina não tem valor nenhum, mesmo tendo operado uma tentativa de se perdoar do suposto pecado, quando ele ouve a voz de Deus, ele tem medo, porque sabe que está em pecado, sabe que será castigado, sabe que morrerá e tenta se esconder. Isso é um programa teológico. É o mesmo programa teológico da igreja. O homem e a mulher são pecadores. Deus vai castigá-los, condená-los, vai mandá-los para o inferno. Mas, se eles se arrependerem dos seus pecados, vão para o céu. Outros ficarão fritando eternamente no inferno. Mas esse, que terá curvado a sua cabeça, como todo mortal deve fazer diante dos deuses, mais alto lá, como não há deuses, é curvar a cabeça diante dos líderes religiosos, esse vai cantar para Papai do Céu, enquanto os seus irmãos de espécie estarão sendo fritados pelo diabo. Eu acho que não há ameaça maior do que essa, é a quintessência. Não se inventará religião mais violentamente perniciosa e controladora do que essa religião que usa essa narrativa do inferno. É o ápice, é a coroa da teologia. Mas o embrião já está aí, não há nada de inferno em Gênesis 3, esquece. Se você lê Gênesis 3 projetando aí a teologia cristã, você está duas vezes perdido. Perdido na mitologia cristã e perdido porque não sabe ler a narrativa. A ameaça que paira sobre Adão e Eva é simplesmente morrer. E morrer é aniquilar-se, porque não há alma, não há vida após a morte. Adão e Eva é um bonequinho com sopro. Um bonequinho que respira, um bonequinho vivo. E Yahvé tirará o sopro, Yahvé retirará a vida, e o bonequinho se dissolverá e retornará ao pó. Ou seja, a ameaça é a aniquilação completa da existência. Ao menos não sofrerá para a eternidade. Se eu posso escolher, eu escolho desaparecer do que ser torturado eternamente. Então, o texto de Gênesis 3 é uma ameaça de quinta série e a ameaça da igreja é uma ameaça de pós-doutorado. Então, na narrativa, tudo se comporta exatamente como os controladores da sociedade, por isso, controladores da religião da sociedade, querem. Adão se reconhece pecador. Adão reconhece que a tentativa dele de cobrir o seu pecado fazendo roupas de folhas, usando o culto agrário, é inútil. E a prova disso é que, estando coberto, ele ainda se sente nu. Ele aprende que, tendo pecado, deve ter medo de Deus. Deus o matará. Deus o executará. Deus cumprirá nele a sentença prescrita. Aquela mesma que Paulo faz referência, né, em suas cartas profundíssimas de teologia, absolutamente graciosas, e então ele tenta se esconder. Adianta se esconder de Deus? A narrativa não, porque Deus o encontra agachado e tremendo, como um kiwi apavorado, a criatura pecadora. O que vai acontecer daí? O que vai acontecer daí não é nada mais, nada menos do que o desenvolvimento do programa teológico do Templo de Jerusalém, porque tudo nesta narrativa, tudo, das árvores ao Deus, da serpente ao casal, tudo encena o jogo teológico do Templo de Jerusalém para benefício do Templo de Jerusalém e para o controle político-social dos camponeses. Ai daquele que olhar para essa narrativa com olhos de crer. Se tornará um escravo dessa teologia, como bem o revela a história. Até o próximo vídeo.